professor Rogério, realmente é uma grande alegria tê-los aqui conosco. Ele é formado em Economia pela Universidade Mackenzie e fez seu doutorado na Unicamp em Desenvolvimento Econômico. A sua tese está nela, né, Mercado de Terras Agrícolas no Semiárido Nordestino, Constituição e Desenvolvimento Econômico Recente. E ele aborda diversos temas dentro da temática econômica, dentre eles desenvolvimento local, mercado de terras agrícolas, pobreza rural, economias e assentamentos da reforma agrária. Então, fiquemos todos bem atentos, porque o professor Rogério, ele também foi um professor lá no Departamento de Economia, né? Ele ainda é professor do Departamento de Economia. Assim, é um grande pesquisador, está há mais de 3 décadas estudando no Rio Grande do Norte, estudando a área agrícola. Então, assim, tem uma bagagem muito grande. Então, aproveitem, anotem, para ao final da sua exposição nós possamos fazer um debate interessante e de engrandecimento acadêmico para todos. Né? Por favor, professor, eu vou ficar aqui sentada assistindo. Acho que eu vou ficar aqui. Eu quero agradecer os objetivos que me foram colocados, nem sei se mereço, tá? Já é uma antecipação do aniversário que amanhã eu vou fazer aqui, 39 anos na universidade, já é alguma coisa, né? Sempre lutando em prol da coisa pública, e aqueles que me seguiram, que me seguem nessa causa, eu agradeço muito que façam sucessores também. É uma coisa difícil de fazer, sucessor. O Fábio é meu sucessor, assim, eu me lembro emocionado quando ele chegou em Barcelona para estudar e ligou para mim. Nossa, foi uma alegria muito grande, porque a sucessão aqui é um presente para nós professores mais antigos, você saber que tem alguém que se interessou por uma causa que não vai deixar o sangue morrer. Bom, então deixa eu começar um pouco a falar sobre o meu tema de tese, que é uma longa história. Isso talvez seja uma coisa que tenha demorado demais até para ser feita, mas tá bom, eu me orgulho muito. Não é novidade para ninguém, você vê muita gente que termina trabalho de dissertação ou de tese e diz assim, essa porcaria aí, eu não falo assim. Eu até trouxe ela aí, essa azulzinha aqui, e disse assim, olha, eu demorei para fazer, mas fiz uma coisa que eu gostaria de ter feito. O problema da terra. Eu sempre gostei muito dessa coisa de agricultura, me identifiquei com isso, desde menino. Meus pais, meu avô era produtor em São Paulo de banana, era agroexportadora, e tinha como 12 alqueires, alguma coisa, 40 hectares, sofreu as crises, passou a crise de 29, depois veio uma praga muito grande, destruiu tudo, então a gente viveu de perto isso aí. Eu sempre estive muito próximo à questão agrária, sobretudo a terra. E a terra aqui no Nordeste é muito importante, é muito interessante de se estudar pela constituição dela junto com a região, com a economia da região. A terra está entranhada aqui. Bom, então eu sempre gostei de estudar a terra. Então, para alguns amigos mais novos aqui, estudantes, eu queria façam e estudem aquilo que vocês querem, aquilo que o coração de vocês quiserem. Foi isso que eu aprendi ao longo do tempo. E a tese pode até demorar, mas quando terminou, eu fiz aquilo que eu gostaria, da forma como eu gostaria. Mas foi uma luta, sempre eu tenho. O Fábio sempre gostou de estudar lixo, vai estudar lixo. Eu me lembro quando eu falava do Kautsky dizia, né, que a cidade é muito cruel com o campo, porque ela recebe as coisas do campo e não devolve. Tem até uma experiência aqui, você lembra, nós olhamos Garibaldi, fizemos um projeto aqui para a fábrica de lixo. Que terminou, mas eu suponho que a suposição é sempre voltada para coisas não muito agradáveis, tipo queriam ganhar dinheiro com lixo, enfim, aquela coisa fundou, roubar, pegar, enfim, essa coisa bem que a gente já conhece. Mas lá nos anos 80, teve um grupo aqui que saiu para fazer estudos na Unicamp. E naquela época a Unicamp tinha um convênio com instituição ligada às questões hídricas, política agrária e a política hídrica, e o professor Graziano da Silva, que é muito conhecido, que hoje está FAO, diretor-geral da FAO, andou aqui pelo Rio Grande do Norte,
trouxe muita gente. A professora Livramento fez parte dessas pesquisas na época, uma parte dela. O nosso querido amigo Aldenor, que hoje está aposentado, mas que foi de Campina Grande, daqui, foi de Soró, trabalhou com isso também. E foram feitos vários relatórios sobre os futuros perímetros irrigados que havia no Nordeste semiárido, um dos quais o açúcar. O contexto naqueles anos, na verdade no final dos anos 70, apontava para a necessidade de modernizar a agricultura. E essa modernização da agricultura, aqui no Nordeste, tinha um complicador maior, que era a ideia de você preparar as condições hídricas para poder gerar uma oferta agrícola moderna. Então, vários projetos de irrigação foram feitos. Petrolina é talvez o mais conhecido, o mais divulgado, a Paraíba, aquele Souza, aqui o Vale do Açúcar. E muitos de nós, naquela época, nos juntamos aqui a um grupo que havia e que estudava a temática da seca, do semiárido. Era o NUT Seca, que existe até hoje, aquela ladeira ali que vai para o setor 1. E eu me engajei lá. E lá a gente tanto fazia relatórios de pesquisa, como também nos identificávamos contra a edificação da chamada barragem Armando Ribeiro Gonçalves. Por quê? Um autor americano da época, que tinha estudado os impactos econômicos e sociais das barragens e dos perímetros irrigados aqui no estado, e no Nordeste, chamava-se Hall, H-A-L-L, não sei se era dele, mas era Hall. E o Hall mostrou que os perímetros que haviam, eles mais geravam desorganização da base econômica e da sociedade do que benefícios sociais. Haviam gastos públicos, benefícios privados, e a sociedade é que, na verdade, pagava o pato pela má condução daquilo. No Açu, através do professor Graziano, começaram a fazer vários estudos. E, naquela época, o que foi dito no relatório coordenado pelo professor é que os mercados de terra do Vale do Açu tinham tido origem a partir da política governamental hídrica. E esse mercado tinha se dinamizado. No fundo, qual que era o debate que estava por trás disso? Era o desenvolvimento do capitalismo no campo. É como se o capitalismo tivesse chegado e tivesse instituído ali negócios com terra. E por problematizar isso, nasceu a questão de pesquisa. Atenção, senhores estudantes que vão ter que fazer os seus projetos, né? A contextualização, então, era mais ou menos isso. Tem um projeto de modernização, os autores estão dizendo que com essa modernização os mercados têm origem, se desenvolvem e mais. Havia especulação com terras. Por quê? As pessoas começavam a investir em terra na expectativa de lucrar com isso no futuro. Então, ao tentar problematizar isso no Vale do Açu, é que saiu esse título longo aí, né? Em função... Pronto. A ideia, então, o que eu me propus a estudar? Eu me propus a estudar a Constituição, que eu achava que não tinha sido naquela época, não havia essa correlação com os mercados, não tinham sido constituídos a partir da política. O desenvolvimento deles deveria ter um tratamento histórico para entender melhor aquilo. E, enfim, a dinâmica que colocava uma série de coisas, tipo a economia do açúcar e uma economia de forasteiro. Realmente, quando você vai no campo pesquisar, e é importante que cada um faça isso, eu acho, meu posicionamento pessoal, é que você vá conhecer o seu terra, não se limite a modelos de análise abstratos que dão a você resultados fantásticos e também podem ser fantasmagóricos, né? E produzir mais ideologia do que ciência. Então, ao você ir naquele momento, e eu tinha esse envolvimento com aquilo, por conta do grupo temático da seca, a querida professora Teresa Aranha, nós íamos muito a campo e conversávamos com as pessoas, e foi isso que me fez elaborar a minha questão de pesquisa. Será que realmente a política hídrica governamental foi responsável por tudo isso que estão dizendo? Então, a partir daí, a nossa hipótese é que não era isso. Essa política não estava com essa bola. Como é que nós fizemos? Fizemos uma pesquisa histórica
em que nós íamos reconstituir a história do Vale do Açu para saber se aquilo realmente era verdade e a partir daí começar a dialogar com esses autores. Os cursos que eu fiz lá na Universidade de Campinas direcionavam os alunos não para um saber positivista, modelístico, econometrista, aquela coisa toda. Esses cursos haviam lá, mas eu não fiz, não quis fazer esses cursos. Eu até falei, para entender o semiárido, eu vou tentar entender a história do semiárido. E recentemente eu, lendo do Namirtal, Teoria Econômica de Regiões Subdesenvolvidas, ele era um homem que era muito positivista. Ele começa como econometrista e em 1930 ele abandona tudo aquilo porque ao virar assessor internacional na Índia, aliás, como foi Kaleck, foram vários assessores internacionais, economistas que foram no exterior, diziam, aqueles modelos não tem nada a ver com isso. Só que é uma realidade específica que precisa uma teorização. Eu me lembro que nos anos 64, um economista famoso de Vanderbilt, chamado Georges Royden, dizia, a economia agrária é uma realidade sem teoria. E parece-nos que aqui nós não temos uma realidade agrária sem teoria, mas a teoria que nós temos ainda é muito pouco. É um campo imenso para se estudar a ideia do semiárido nordestino. Então, nós saímos a campo, selecionamos 2 municípios para estudar, uma montante e outra jusante. A coisa começa bem primária mesmo, né? Vamos estudar um município que está montante, outro que está jusante, quer dizer, um está acima da barragem, a montante, outro que está abaixo, jusante, e vamos começar a ver o que é que acontece ali. E viajávamos muito para lá, fizemos Semana da Carnaúba, em que nós conhecíamos coisas impossíveis, quer dizer, numa época nós deixamos de vender carnaúba para a Alemanha. Aí veio uma vez um alemão aqui, e eles disseram, nós não estamos comprando mais carnaúba de vocês, porque ela chega com areia lá para pesar mais. Faz favor, você entende? O que é o subdesenvolvimento é isso. Então isso começava a me chocar, mas como é que eu vou entrar com um modelo econométrico numa área dessa daí, né, com hipóteses extremamente limitantes de um povo que está muito mais interessado em outras coisas, né? Quer dizer, aplicar o golpe no outro, isso não está nesses modelos. Então, vamos constituir a história disso aí para poder se safar. Então foi uma metodologia voltada para escolher 2 municípios, para estudar o antes, o durante e o depois da intervenção da política hídrica, ouvindo sempre muita gente e trabalhando com uma coisa que meus amigos da Unicamp não podiam fazer, porque não puderam por conta do clima político que era. Nós também tivemos os nossos Salazares, viu, José? Então, num clima de repressão e opressão, eles não puderam trabalhar com os dados. Falaram coisas que na verdade não produziam com a verdade. Não que eles quisessem produzir ideologia. Eles produziram porque foram impedidos de ter acesso ao cartório que tinha os documentos de quem comprava, quem vendia terra, quanto foi pago, entendeu? Então esses dados eu consegui no cartório, foi um trabalho duro. Trabalhar em cartório interior realmente é duro, eles colocam uma sala que não tem ar-condicionado, o tempo correndo, aquele monte de livro para você fazer anotações. Tempo passando, você tem que se dar conta do calor de 35 graus, como eu peguei agora há uns 2 anos em Baraúna. Eu estou fazendo um estudo sobre Baraúna, que também tem a mesma experiência de fruticultura irrigada, que foi o caso do açúcar. Então a metodologia foi mais ou menos essa, e a minha hipótese sempre foi desconfiar. Então eu vou rapidamente passar pelos autores que eu passei, um pouco da história da propriedade da terra aqui no Rio Grande do Norte, que eu acho que é de perto, e aí eu mostro algumas tabelas da minha pesquisa de campo, que é para poder mostrar um pouco dessa história do Vale do Açu, e falar sobretudo das questões da política fundiária, que nos interessa mais de perto, até porque vocês são alunos de gestão de políticas públicas. Certo? Então essa é a introdução que eu queria fazer. Está dando para entender? Está legal? Pode? Eu vou tomar só um pouquinho. Bom, então eu falei para vocês que eu tinha que entender um pouco da Terra. E a Terra é engraçada, porque a Terra é um tipo de coisa assim que você pega, por exemplo, a História Econômica do Brasil, do Caio Prado Júnior, ele vai falar da Terra lá, historicamente, em algum capítulo.
Você pega a formação econômica do Brasil, do Celso Furtado, a mesma coisa. Ele já havia falou que eu tô transmitindo um negócio do Wi-Fi, não tô consciência, então tá rolando. Eles não tratam essa coisa da terra focada nela. Eu vou trabalhar assim, né? Não só no Brasil, como também na literatura internacional. E a literatura internacional, começando pelo Marx, pelo Hobsbawm, que é a corrente marxista, eles têm uma contribuição muito importante, que é mostrar que na transição do feudalismo para o capitalismo, a terra foi objeto, né, dos economistas em ascensão. Então eles fizeram tudo para conseguir capturar a terra sob o comando deles. Desde golpe parlamentar, através de leis que passaram as terras de uma maneira ilegal para eles, coisa que aqui no Brasil, aspas, não aconteceu nem acontece nunca, né? Claro que acontece, todo mundo sabe disso, a região centro-oeste e norte hoje é o palco disso aí. Então o Marx me ajudou a pensar isso, quer dizer, por que há essa violência? Porque haviam interesses comerciais na terra. A terra estava se tornando também objeto de compra e venda. E ao se tornar objeto de compra e venda, era fator de enriquecimento para quem tinha terra. E é por isso que a terra passou a ser negociada. E o Hobsbawm disse, o que aconteceu lá na Europa vai se reproduzir, uma expressão portuguesa, no Olimpo. Né? Saudades do Olimpo. Então, aquilo que aconteceu na Europa também vai acontecer aqui no Brasil. Muita violência na disputa pela terra. Só que a violência na Europa foi entre os capitalistas em ascensão e os senhores feudais. E aqui no Brasil foi entre o Estado metropolitano português e os indígenas. Okay? Então, o Marx me ajudou a entender isso. Um outro autor, e aí é curioso, porque esse processo de violência, ele tem intensidade diferente no tempo. Ele não acontece todo o tempo tão violento. Tem momentos que tem mais, tem menos. Há lugares em que essa violência varia, enfim. Quando chega a 1850, também por pressões internacionais, o Brasil fixa uma lei, porque havia tentativas repetidas de administrar a terra e não se consegue, porque como o Estado era muito envolvido, no caso do Estado português, era subalterno aos interesses dos investidores, o Estado não tem capacidade para fazer a coisa na perspectiva pública. Então ele é um Estado capturado por esses interesses que tem por trás o interesse da terra. Se você for olhar a bancada ruralista hoje no Congresso Nacional, ela é a mais expressiva que tem. Ao lado tem a bancada da bola, a bancada da Bíblia e da bala. E tem essa bancada do pessoal do agronegócio. No caso de Portugal, fazendo uma homenagem aqui ao José, Portugal tinha uma perspectiva de colonizar o Brasil através das pequenas propriedades, porque as Maria lá eram pequenas, Portugal tem um território pequeno. Acontece que para vir para cá, os investidores impunham condições. E como a terra aqui era franca, eles constituíram, ao contrário do que era previsto pelo governo metropolitano, grandes extensões de terra. E nesse ponto, lembrem que o Brasil começou a ser colonizado pelo Nordeste, por Recife, por Salvador. Então nós fomos alvo do latifúndio. O latifúndio se constitui aqui em primeiro lugar e depois ele vira essa propriedade aí, muito conhecida de todos. Quando foi 1850, que o Brasil institui, tem uma data importante para ser relembrada, que é 1822, quando então nós temos o Estado Nacional do Brasil. Nos tornamos independentes em 1822. Então, 1530, que começa a colonização até 1822, é uma data muito importante, porque ali está se formando a estrutura fundiária do país, já sob a égide do latifúndio. E é curioso como é que naquela época se formavam as pequenas propriedades. O governo distribuía grandes extensões de terra de 1 légua de frente por 6 léguas de profundidade, 6 léguas quadradas, 36 quilômetros. Imagina quantos hectares é isso? São 36 mil quilômetros, hectares para tomar conta. E entre uma grande propriedade e outra, eles deixavam uma propriedade no meio, sem ter proprietário. Por quê? Ali se estabeleciam os pequenos que produziam alimentos para a grande propriedade, porque o grande proprietário estava aqui em Recife produzindo cana. Ele não ia produzir alimento, porque aquilo não tinha atrativo nenhum, então os pequenos produziam alimentos.
ali naquele espaço deixado pelo grande. Então nós temos uma tradição de concentração de propriedade da terra, de latifúndio, isso tem implicações econômicas e políticas sérias até hoje. A gente acabou de falar das bancadas, a ruralista e outra, da bola, da bala e a Bíblia. Então, em 1822, o Brasil se constitui enquanto nação e, de imediato, ele não tem uma proposta para a administração da terra. Então, ainda fica aquele regime de sesmarias que nós herdamos de Portugal, até que, em 1850, nós vamos começar a administrar e instituir, dar origem ao mercado. Porque, a partir de então, o governo diz o seguinte: só vai poder ter acesso à terra mediante compra. Então, quem quiser ter terra devoluta, que é terra do governo, vai ter que comprar. As propriedades terão que ser demarcadas, isso não vai poder ficar assim. Até hoje nós estamos lutando contra isso. No Brasil há um grande problema chamado medição da propriedade, os registros que não tem. Né? E isso por que não tem? Porque sempre favoreceu a grande propriedade. Porque na medida em que o governo não pode demarcar a terra de ninguém, ninguém sabe onde que começa uma terra e outra. Entendeu? Aqui tem alguém aqui que é dessa região agreste, aqui, Lagoa de Velho, tem alguém aqui da região? Areis, tem alguém de Areis aqui da praia? Da praia? Eu estou citando só 2 dos municípios. Você é lá da região de Areis? Não, mas eu tenho familiares que são de Lagoa dos Velhos. Lagoa de Velhos. Isso. Lagoa de Velhos é um município no Rio Grande do Norte que tem a pior relação entre a área declarada e a área real. Inclusive, a minha família tem um problema de demarcação de terra lá. Olha aí, você está vendo? É, né? Lua de Madura também, e tem uma coxinha famosa lá, que saiu até no Jô Soares, 50 centavos, o cara fez uma coxinha enorme, o João levou o cara lá para entrevistar, porque ninguém sabia o que. Então, você vê que tem problemas, que essa região de Lagoa de Velhos é mais agreste, mas o próprio Areia, o que cada proprietário declara, quando você soma o que cada um declara, daquele município, é maior do que a área do município. Isso significa que há usurpação. Alguém ficou irritado, né? Oi? Alguém na se irritou, né? declaração, e, enfim, Ela tem conflito com terra, porque você acabou de dizer, a tua família tem conflito com terra. São 2 dos municípios que eu lembro, são mais municípios. Se vocês quiserem, por favor, anotem www.gestãodaterra.com.br, vocês vão encontrar quais são os municípios lá no RN que tem uma declaração de território maior do que o território efetivo. Em 1850, então, nós temos a fixação do mercado de terras. E aí vai acontecer uma coisa interessante. A posse. Quantos de nós já não viu esse problema da posse? A posse aqui no Brasil é assim: a gente vai, se instala, diz que está produzindo, pode até nem estar produzindo, e depois requer aquela terra para si. A posse nesse momento no Brasil cresceu muito entre 1822 e 1850. Não só comandado por pequenos, mas também por grandes. E hoje, o grande posseiro é o grande proprietário. Essa gente que planta soja lá naquela região centro-oeste, norte, eles são grandes posseiros de terra. Até hoje, eles impedem qualquer avanço de registro, de medição. Esse CAF aí, Cadastro Ambiental Rural, é uma forma que o governo está vendo se passa para, via satélite, medir as propriedades e saber, ó, aqui começa a propriedade do teu tio, ela termina ali é do vizinho, entendeu? Porque não tem, até via satélite tem dificuldade. Então, a pretexto de se defender o meio ambiente, se vai demarcar as propriedades. Resultado, quem vai fazer isso? O pequeno. O grande, muito provavelmente, nem vai fazer. Vamos esperar, depois vocês me digam se eu estou falando aqui bobagem ou não. Mas a verdade é que o que a TV Intercabugieri passou esses dias só entrevistou pequeno. Eu falei até para a minha esposa, escuta, não é só pequeno que tem que fazer isso, o grande também tem que fazer. Isso é um cadastro. E aí eles ficam dizendo, o cara aí lá, olha, quem não fizer o cadastro não vai ter crédito. O cara fala, não vai ter crédito, não vai ter vantagem, eu preciso ir, e vai. Mas muito provavelmente o grande não vai fazer isso. Então, 1850, então, é a origem do mercado de terra, e eu já estou chegando ali naquela ideia da Constituição. Então, um dado histórico importante para todos nós. Em 1850 nasceu o primeiro mercado importante no Brasil, que é o mercado de terra.
Por que eu estou falando isso? Passando não mais para o Marx agora, mas para o segundo autor, que é o Polanyi. O Polanyi diz o seguinte: uma economia, para ser capitalista, ela tem que ter três mercados de mercadorias fictícias, porque elas não foram feitas para ser. A terra não foi feita para ser mercadoria, mas no capitalismo ela se tornou uma mercadoria. O dinheiro é outro. Mercado de dinheiro. Antes você não tinha mercado de dinheiro, agora tem então uma coisa inerente ao sistema capitalista. A ideia do Marx, tá? Do D linha, acumulação, não sei o quê, é isso que vai caracterizar o capitalismo. E uma terceira mercadoria importante é o trabalho. Se você pegar essa configuração do Polanyi, você vai ver que o mercado de terra foi o primeiro mercado institucionalizado no Brasil. Não sei porquê, os nossos colegas comunistas não dão ênfase a isso. Mas a verdade é que esse é o primeiro mercado institucional do Brasil, o mercado de terra. E o mercado de terra tem uma característica, eu vou fazer uma nota de rodapé aqui, muito curiosa, porque quando você compra a terra, além da terra, você tem um papel. Quando você compra uma ação, você compra um papel. Daí a ideia do capital fictício que tem na ação. A terra, além do capital fictício da estrutura, ela tem um capital físico real. E ela é o único ativo que temos. Quando vem uma crise e que há uma grande perda de rendimentos, de todos os tipos de propriedade que se tem um ativo na economia que dá um rendimento relativamente equilibrado e que você não perde o principal, que é a terra. Porque se der uma crise grande, você faz investimento em terra hoje, lá no Goiás, lá do nosso amigo Ricardo Goé. Se essa terra cair o preço a um limite mínimo, ou seja, você fica com aquela perda na sua rentabilidade do capital aplicado, mas você fica com a terra. E quem comprou a ação da Petrobras nessa queda da Petrobras? Deu frio. Vai ficar com o quê? Além da perda. Vocês percebem que nós, dizem, o Raimundo Faoro dizia que nós herdamos essa ação lusitana, ter terra. Terra ser um referencial de vida, da nossa vida, um valor social. Ter terra é um valor social, tem Estado, tem a coisa econômica, da representação da riqueza que a terra tem. Entende? Então a terra tem essa qualidade. Você chega no interior, quem tem terra, tem poder político, isso não tem como. Isso foi interessante, Fábio, porque quando eu comecei a fazer minha tese, eu queria relacionar a terra com o poder político, e foi um susto que eu levei. Eu escorri em uma casca de banana, porque no Açu não tinha um vereador que fosse proprietário de terra, mas todos eram financiados como proprietário de terra. E eu não podia provar, então eu recuei a ideia de explorar mais o poder político. Eles eram financiados, eles tinham uma relação. Mas terra de cartório, registro, eu analisei os registros, em 1960 até 98, quando eu trabalhei lá, não tinha nenhum cara vereador, peguei a relação de todos os vereadores dos últimos 30 anos do Açu, nenhum era proprietário de terra do lado. Curioso isso. Porque a gente fica sempre inspirado lá no coronelismo e chá de voto do desse livro. Vitor Nunes Leal. Vitor Nunes Leal. E aí a gente pensa que todo lugar que vai encontrar, Nordeste, semiárido, vai ter poder político com terra. Não é assim. Isso é uma coisa importante para vocês aprenderem também. Quando forem fazer pesquisa, podem aparecer algumas casquinhas de banana. Se escorregar e o ponto for grande, levanta e continua, porque é assim mesmo. Esse foi um grande ponto. Eu queria fazer essa relação. E aí, por onde que eu vou caminhar? Vou caminhar então pelo Polanyi, que vai mostrar que na Europa os estados criaram os mercados. Os mercados já existiam de fato, mas eles não existiam de direito. O mercado, o Estado veio para institucionalizar, para colocar regras, normas. E o Polanyi dizia, sem essas regras, sem essas normas, é uma hecatombe social. O mercado é um moinho terrível, triturador de tudo. O que eu vi no Nordeste, e no diálogo por ali, é que quando o Estado chegou em São Rafael e desapropriou 80% do município para fazer uma barragem, eu disse, Polanyi, com licença, o moinho perverso aqui não é o mercado, é o Estado. E esse que é a ideia do diálogo, que você tem que ter com os autores com base nos seus números, nas suas evidências. Entende? Então, o Polanyi foi e é um autor importante. Se você me perguntar
Quais os principais conceitos da minha tese? Eu diria Estado e mercado. Marx vem para ilustrar antes Estado e mercado fica. O Barrington Moore, não sei se vocês aqui leem o Barrington Moore, ele até tem um pouco a atenção do livro, o Barrington Moore, das origens da democracia, alguma coisa assim, agora me foge um pouco do texto. É um livro muito interessante de ler. As origens sociais da ditadura e da democracia, senhores e camponeses na construção do mundo moderno. Ele analisa a Europa, os Estados Unidos, o Japão e faz comparações. E ele percebe que no caso mundial, e é uma coisa interessante, que depois eu vou largar o poder político e estudar aí, que é uma coisa mais da economia em si, que é a ideia da especulação. Ele diz, a terra está virando um investimento capitalista, produza-se ou não. Porque o fato de você deixar a terra lá sem produzir, significa que você tem uma expectativa de que aquilo vai te trazer um ganho. Aqui no meio urbano não é diferente. Também é assim. Se você pega os condomínios, nós fizemos um estudo agora lá, com os condomínios horizontais, fechados, tipo Alphaville, o Alphaville deu um rendimento para quem comprou terra lá, maior do que ouro, do que dólar, do que título da dívida pública. Eu não estou fazendo propaganda do Alphaville aqui, pelo amor de Deus. Eu só estou dizendo a vocês que o rendimento que ele deu foi muito, o Greenville aí, foram 6 condomínios que nós estudamos, mas a renda que te dá um terreno desse é muito legal. E esse fenômeno é tão intenso e tão provocativo para nós aqui, Fábio, que chegou um amigo meu agora de Campinas, veio passar o final de semana conosco, e ele me falou que um terreno de 10 e 25, no Alphaville de Campinas, custa 250 mil reais. Vai aqui no Pium ver quanto custa. É isso. Está lá o professor Homero, nosso querido amigo, mora lá dentro. Custa 250 mil lote lá. O preço do condomínio aqui é o preço de São Paulo, ou seja, eles estão fazendo o preço da terra em nível nacional. E isso reflete, porque quando eu tenho esse condomínio por 250, o cara quando vai abrir um condomínio em Macaíba, ele vai tomar aquele 250 como referência. Então isso faz com que o preço da terra suba. E é uma coisa tão séria que eu estive em Goiás no ano passado, em novembro, fui lá no aniversário de um afilhado meu que se formou também em medicina, lá na Federal de Goiás, e eu comprei jornal local lá. E eu compro tribuna aqui de domingo e fico comparando o preço de terra. Fábio, você tem em Mossoró terras perto da BR-101 e perto do meio urbano, na direção de quem vai lá para aquela doutora, não sei o que, Rosado, ao preço de terra de um hectare em Goiás. Nós temos um problema muito sério nesse estado, porque como você não tem opções de investimento, as pessoas investem em quê? Em terra. Quem investe? Quem investe? Sim, a renda média, mas para quem vai comprar uma terra em Mossoró, a 12 mil, 1 hectare de terra, sendo que em Goiás é 13, e aquela lá é uma terra produtiva, é isso que a gente vê, que a especulação é, assim, ofuscante, ela brilha, ela reduz ao nível de especulação com terra que nós temos. Então, esses atores, não mais o Polanyi, mas agora o Barrington Moore e o Brodel. Brodel é um historiador francês, vocês conhecem lá no Porto, deve ter em Lisboa, estudam o Brodel. Eu li um texto dele sobre o capitalismo, em que ele coloca que a terra começa a ser alvo de investimento capitalista também. Por quê? Porque quando se instala o capitalismo, ele fala, muda o cotidiano, mudam os hábitos das pessoas, a conotação e o significado que a terra tem mudou. E ela passa a ser alvo de investimento. Então, esses textos, quer dizer, esses autores que estão circulando no meu trabalho em torno do Polanyi, estão mostrando que o mercado de terras é algo importante, os capitalistas começam a investir decididamente ali, e eu agora vou estudar o mercado de terras do açúcar. Aí eu faço uma longa, está cansando isso aí não? Está cansando aí não? Aí eu vou fazer uma longa trajetória na economia brasileira e ver os tipos de terra que nós tivemos aqui. Eu vou acelerar um pouco para isso não ficar monótono, mas veja bem, nós tínhamos aqui nas origens o quê? A terra indígena. Depois vieram as capitanias hereditárias, grandes extensões de terra
tem uma curiosidade aqui, se você olhar aquela região de Tours, lá na esquina do Brasil, veja que aqueles municípios, eles são exatamente assim, que é a configuração das capitanias. As capitanias, elas ficaram de uma maneira horizontal. Quando chegou lá que o Brasil virou daquela esquina para cima, todos aqueles municípios ali, aquela região de Galinhos, agora não me lembro,